Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. E as notícias que estão rolando sobre o Auxílio Brasil, a reunião, toda a repercussão que aconteceu nessa reunião rolou durante todo o dia, toda a terça-feira, dia 13 de setembro, e o resultado triste, né? O resultado péssimo. Nada foi definido. Nada foi definido. Mas tem algum culpado nessa história? Porque as pessoas que têm interesse em fazer um empréstimo já sabem da real responsabilidade. O governo fala, estamos brigando, lutando para ter os menores juros. Justo isso. Mas quem é que não está concordando? Está na hora de dar as caras, né? O ministro Ronaldo Bento já vem falando, a gente só vai fechar esse empréstimo quando tiver juros justos. Ele já vem falando que é 2,14%. São os bancos, são as financeiras, são as instituições, tem nome? Porque não está chegando? Está na hora de dar nomes. Tem que entender por que está acontecendo isso. Essa aqui, você está vendo aqui, é a Paula Carvalho, né? Ela que falou também sobre essa situação, né? Desse empréstimo consignado. E aí muita gente está dizendo, Alex, pense numa demora que não acaba mais. Pois é. Segundo aqui a Paula Carvalho, né? A Paula Carvalho, que é respeitadíssima, ela também opinou sobre isso. Ela é diretora institucional da Rede Brasileira de Renda Básica e nessa terça-feira houve um debate no Conselho Nacional de Assistência Social sobre esse assunto e ela deixou bem claro, pedimos que o Ministério da Cidadania fosse chamado. Eles vão dando esperanças para os beneficiários. As agências bancárias estão pré-cadastrando e não ativam o empréstimo. Acredito que exista uma dicotomia entre eles, afirmou ela. Inclusive, para ela a situação é muito grave porque gera esperança na população desde o mês de março. Depois de tanta demora, se o governo resolver aprovar esse empréstimo e deixar juros altos, aí vai ser exploração. Por isso que se for para aprovar, tem que aprovar juros justos. Essa é a situação. A diretora também, ela falou, né, e disse que as famílias estão endividadas e com dificuldades de manter o mais básico. Muitas famílias vão se endividar mais para poder pagar as contas básicas de casa. Bem, a diretora avalia que o atraso é uma estratégia eleitoral da campanha, a reeleição do presidente. Ela acredita que os empréstimos devem sair mais próximo do período entre o primeiro turno e o segundo turno, quando as pessoas estarão recebendo já o dinheiro com essas liberações. Mais um atraso. E aí, em meio a todo esse atraso aí, saiu uma notícia de que a pobreza vem aumentando cada vez mais. Aliás, a pobreza aumentou e nem todos que precisam de receber o Auxílio Brasil, lamentavelmente, terão acesso ao benefício. Só para você ter uma ideia, são 20 milhões e 200 mil famílias que receberam em agosto. Nesse mês de setembro, além desses 20 milhões e 200 mil, o governo vinha falando em aprovar mais 804 mil. Está entrando muita gente, eu já vi muita gente dizendo, Alex, entrei nesse mês de setembro, Alex, recebi o aviso, Alex, entrou um vizinho meu, um amigo meu, um colega meu, um familiar meu. A gente procura saber se realmente o governo confirmou essa entrada desses 804 mil, e até agora não foi confirmado, mas a gente sabe que muita gente está entrando. Bora falar sobre isso, mais detalhes sobre esse empréstimo também, por que tanta demora, e agora vai ter outra reunião. Vão realmente esperar entre o primeiro e o segundo turno para poder definir isso? Pode rolar o quê? Alguma forma de antecipar esse empréstimo consignado? Por falar, homem, não fale mais antecipação. Quando eu lembro de antecipação que o governo vinha falando que poderia antecipar o pagamento desse mês de setembro e não aconteceu, agora, inclusive, estão estudando antecipar para o dia 10 de outubro, o pagamento do próximo mês. Mas daqui para lá ainda tem muito tempo. Eita, nós, isso só gera tensão, expectativa, né? Bora trazer todos os detalhes? Como é que você está, hein? Tá tudo bem com você? Como é que tá a família? Tá bem? Quero desejar um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Eu já peço para você dar aquele joinha, aquele like maroto, é importante, faz isso aqui. Eu sei que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó, é para você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo, nome inscrever, se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Você sabe que existe várias instituições que são contra o empréstimo.
Agora, a maioria deles, ou quase na totalidade, são contra porque o juro é muito alto. Por isso essa demora. Só para você ter ideia, esse empréstimo consignado já era para ter sido liberado. Só que várias instituições, em defesa do próprio cidadão, em defesa aí dos brasileiros, sabem que vão se prejudicar com o juro alto. Por isso que está essa luta para definir um juro baixo. O ministro Ronaldo Bento, ele vem defendendo 2,14%, né? A própria Paula Carvalho aqui, ela que é diretora da renda básica, ela também. Ela disse, olha, realmente os juros altos não tem como fazer empréstimo, vai ser muito complicado. Agora, se for juro justo, vale a pena. Ou seja, todos estão com o mesmo pensamento, né, com o mesmo raciocínio. Agora, por quê? Ou quem é que não quer juros altos? Teria que ser dado o nome, ou os nomes, né, para a gente entender quem não quer baixar esses juros. Não baixa de jeito nenhum. Eu fico pensando, aposentados e pensionistas têm juros baixos, quem mais aqui? Aposentados e pensionistas, servidores públicos têm juros baixos, né, em torno aí de 2,14%, e o sonho de todo beneficiário do Auxílio Brasil é fazer o empréstimo, pelo menos não todos, mas uma boa parte quer o empréstimo, agora que seja juro justo. E aí, na época, o ministro ia anunciar o juro, só que ia deixar com os bancos poderiam cobrar, inclusive chegou a falar em 70%, 80% de juros ao ano, ou seja, isso ia gerar em torno de mais de 4,99% ao mês. Resultado, várias instituições pediram para cancelar esse empréstimo. Por isso que está essa luta. Agora, o ministro Ronaldo Bento pediu ao Banco Central esse teto, o limite para não ultrapassar 2,14%. E aí ia definir nessa terça. Não houve definição. Ou seja, alguém discordou lá, né? Então, o ministro quer juro baixo. A própria Paula Carvalho aqui também já vem falando sobre as famílias que serão endividadas, mas se for juro baixo, aí vale a pena, né? Deixar bem claro isso. Ou seja, a gente está acompanhando um festival de atrasos. Isso complica ainda mais quem tem interesse em fazer esses empréstimos aí, tá, gente? Então, deixar bem claro essa situação para você. Eu nunca esqueço o que disse o deputado federal André Janones. Ele foi quando ele falou a respeito desse empréstimo consignado, ele fez uma crítica muito pesada contra o próprio ministro Ronaldo Bento, né? Ele usou as redes sociais para fazer uma crítica severa e ele falou justamente o seguinte, acompanhe palavras do próprio deputado federal. Você que não acompanhou, ele criticou essa demora e disse justamente o seguinte, eu quero que você acompanhe palavras aí do próprio deputado federal, o André Janones. Ele falou o seguinte, acompanhe, preste atenção o que foi que ele disse. E aí vem a grande má notícia que eu venho trazer para vocês. Um tal de Ronaldo Vieira Bento aí, que eu nem sei quem é, Ronaldo Vieira, sei lá, ministro da Cidadania, implicou, né, como diria minha afinada avó, encasquetou que não vai assinar a portaria para liberar o empréstimo consignado. Isso mesmo que você está ouvindo. Ele não assinou até agora, até a data de hoje, ele não quer assinar a portaria para poder liberar para vocês fazerem um empréstimo. Eu não sei que ódio é esse que esse povo tem com gente pobre, que nojo que é esse que alguns desses governos têm com os pobres. Pois é, ele disse isso antes da reunião, né? Mas depois a gente pesquisando, deixar bem claro, o ministro ele quer juros baixos, né? Se for para autorizar juros altos, já teria autorizado. Então, essa é a responsabilidade, né? O governo está querendo liberar empréstimo, mas com juros com teto. Sem teto não tem como liberar. Então, essa é o resumo de toda a história. Antes ia liberar a torta e a direita, toma aí o banco é que decide aí o juro que quiser. Aí depois da forte pressão que várias instituições deram, aí disse, olha, se for para fazer um empréstimo, coloque juros justos, não invente de liberar, porque não tem esse banco que queira colocar juros lá embaixo. Todos os bancos vão colocar aqui, ó, no beneficiário do Auxílio Brasil, vai colocar juros lá em cima, por isso que está essa briga. Então o resumo é isso. Eles vão tentar colocar os juros menores para poder liberar. Se conseguir liberar os juros baixos, aí sim vai começar o empréstimo. Quando é que vai ter a reunião? Quem que sabe, né? É um capítulo que não acaba mais essa situação do empréstimo consignado. Só para a gente encerrar, olha, é o seguinte, uma pesquisa da rede Pensam, que foi feita entre novembro de 2021 e abril desse ano, não captou os efeitos do Auxílio Brasil de R$ 600 para mais de 20 milhões de famílias. Antes, a transferência era de R$ 400 para cerca de 18 milhões de pessoas, que começou a ser distribuído no mês de agosto. Mas os especialistas da rede
dizem que os efeitos da transferência mais alta serão menores do que espera no combate à fome. Problemas no desenho do programa, a situação do mercado de trabalho ainda precária, apesar da melhora recentes, renda em queda, desmonte das redes de atendimento às famílias vulneráveis, corte de recursos de programas de segurança alimentar e o aumento da pobreza devem diminuir os efeitos que a injeção de recursos poderia ter na melhoria da vida das famílias. Essa pesquisa que foi anunciada diz o seguinte, que mais de 75% das famílias que têm renda per capita de meio salário mínimo, ou seja, R$ 606, sofrem com insegurança alimentar. E aí o que é que está sendo dito? O cadastro único não tem sido atualizado, desinvestiu-se na rede de assistência social e as famílias que entraram na extrema pobreza com a pandemia não conseguem se cadastrar para ter acesso ao auxílio. Quem falou isso foi o diretor executivo da Ação da Cidadania, Kiko Afonso. Olha só, os invisíveis do Auxílio Brasil. Em alerta que a falta de focalização do programa e o desenho que não diferencia famílias grandes de famílias pequenas, por exemplo, a gente vê aí famílias grandes que não estão recebendo Vale Gás, famílias pequenas que devem receber Vale Gás também estão recebendo. Muita gente diz, quer dizer que é contra famílias pequenas que estão recebendo Vale Gás? Não, muito pelo contrário, devem receber sim. Só que as famílias maiores, as famílias grandes, também deveriam estar recebendo e, no entanto, não estão recebendo Vale Gás. Você vê aí que falta transparência nesse ponto. Então, ele alerta que a falta de focalização do programa e o desenho que não diferencia famílias grandes de pequenas diminui a efetividade do Auxílio Brasil. A inflação de alimentos de mais de 43% desde o início da pandemia é outro fator a reduzir o efeito do benefício. Resumo de ópera é o seguinte, essa pesquisa que foi anunciada diz que o Auxílio Brasil, a pobreza aumentou e nem todos que realmente precisam do auxílio estão tendo acesso ao benefício. Eu pergunto a você, você conhece alguém que cumpre todas as regras que não recebe Auxílio Brasil? Você conhece alguém? Comenta aqui. Você conhece alguém que foi? Você mesmo. Você foi num CRAS, fez o cadastro, passou pela entrevista e até hoje não foi chamado? E essa pessoa está desempregada, essa pessoa está enfrentando a fome, a pobreza. E são pessoas que claramente cumprem todas as regras. Essa é a pesquisa que foi anunciada. Diz que a pobreza aumentou, que é como a gente vem acompanhando, e nem todos que precisam estão tendo acesso ao benefício. Mesmo com a entrada aí de 2.200.000 famílias que entraram em agosto, agora o governo vem falando em colocar 804 mil, ou seja, chegará aí a 21 milhões, não foi confirmado de forma oficial, apesar que a gente vem acompanhando que muita gente está dizendo, Alex, entrei nesse mês de setembro, alguém da minha família entrou, um amigo meu entrou, um vizinho meu, uma pessoa que eu conheço entrou, enfim, mas mesmo assim o governo ainda não confirmou se realmente teve aí o acesso de 804 mil famílias para se juntar aos 20.200, ou seja, 21 milhões de pessoas. Mesmo com tudo isso, parece que aquela Confederação Nacional dos Municípios, a famosa CNM, vinha acertando. Quando o governo falava em colocar 1.600.000 em agosto, eles disseram, é pouco, tem que estar na casa dos 2,7 a 3,5 milhões. E aí fica a questão, o governo resolveu subir para 2.200.000 pessoas em agosto e agora essa possibilidade de aumento de mais 804 mil famílias. Gente, resumo de história, resumo de ópera, essa pesquisa só está dizendo que muita gente que está precisando de receber auxílio, já que não tem emprego, tenta e ainda não consegue. A palavra nesse caso é esperança. Ter calma, ter paciência e esperar até quando vai abrir essas vagas, até quando você vai ter chance de entrar no programa Auxílio Brasil. Essa é a situação. Dá a tua opinião sobre isso, tá? É importante. Alex, então consignado, nada foi definido na reunião? Infelizmente não. Não bateram o martelo, agora a gente vai acompanhar se vai ter outra reunião dessa, o que é que vai acontecer. O ministro deixou bem claro, quer 2,14%, não quer mais do que isso, e aí eu não tiro a razão dele. Nesse caso a gente tem que observar. Alex, mas eu estou precisando desse empréstimo. Tem muita gente que pega o empréstimo de qualquer jeito, né? Pode cobrar 4%, 5% de juros, não está nem aí. Só que, no final da história, quem pega com juros altos vai sofrer a consequência de fazer os pagamentos. Então o governo está sendo muito criticado justamente por isso, porque não pode anunciar o empréstimo com juros lá em cima. E aí é aquela coisa, é brigar para que possamos ter aí juros justos. A grande questão do empréstimo consignado são os juros. Se não tiver juros justos,
vai ter processos atrás de processos aí, problemas para que as famílias consigam pagar esses benefícios. É muito alto, o juro alto não dá, por isso que não foi sancionado. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. O que é que você acha sobre isso, hein? Opina aqui, dá a tua opinião. Você concorda com juros altos? Porque se fosse para ter juros altos, já teria sido aprovado. Mas aí é aquela questão, juros altos, em vez de você pagar um juro justo, vai pagar, pega um empréstimo de 2.000, 2.500, e no final da história ia pagar quanto? 7.000, 7.500, 2 vezes, 3 vezes mais? É injusto isso. Por isso é essa preocupação. Agora, que demora, que demora, pelo amor de Deus, demora demais. Parabéns aí a quem entrou nesse mês de setembro, quem conseguiu entrar no Auxílio Brasil, parabéns, já vi muita gente dizendo, Alex, entrei. Quem recebeu a mensagem para fazer a atualização no CRAS, corra, faça a sua atualização, porque é sério, hein? O Ministério está enviando mensagens para que as famílias possam fazer a correção, principalmente da parte de renda. Tem muito problema aí. Felizmente, tem muita gente que poderá ser cortada se não atualizar o seu CAD único. Vá no CRAS, se o governo enviar uma mensagem para você, não perca tempo, vá direto para o CRAS para fazer sua atualização, tá? Segunda-feira começam os pagamentos com o final do NIS 1, segunda dia 19. Lembro que esse pagamento do NIS 1 já pode ser antecipado para o sábado, né? Dia 17. Sábado, quem tem o NIS 1 já pode pegar de forma antecipada. E quem tem o final do NIS 6, o pagamento cai no dia 26, na segunda-feira, também pode ser antecipado para o sábado, dia 24. Ou seja, NIS 1, NIS 6, em vez de receber na segunda, pega já no sábado anterior ao dia do pagamento. Tá bom, pessoal? Segue a gente, estou no Instagram, blog Alex Silva. Forte abraço, agora é aguardar os próximos capítulos dessa novela que não tem fim, Empréstimo Consignado. Até a próxima, hein? A gente se encontra. Tchau, tchau.